Ele era amigo ensinou dele muito. e o último sobrevivente do acampamento. E um camarada com quem ele estava. Mesmo morto, Johan lembrava-se de Shino o atacando, ao se tornar um zumbi no meio da batalha. Yoren pensou que, se soubesse o que Shino fez antes do apocalipse, você seria o primeiro pessoa a quem ele teria ido. Mas Yoren não o encontrou. Então, ele pensou que, se o futuro não tivesse mudado muito, onde reencontrá-lo ia? Ambos sobreviveram. Os meninos olharam para Johan em silêncio. Ele sorriu e perguntou se havia alguém entre eles que permaneceria aqui e sacrificar suas vidas para se tornarem presas. Todos baixaram a cabeça. Ninguém quis sacrificar suas vidas. Depois de uma longa luta, Johan apenas encostou os ombros e disse que iriam lutar, aos quais os homens começaram a perguntar, e ele disse que não sabia como atacar, e como as balas não o atingiam. Que tal tentar um lançador de granadas? Ou talvez houvesse algum armamento antitanque pesado aqui. Johan fechou os olhos, sorriu, e perguntou se havia alguém entre eles. Quem poderia usar um lançador de granadas? Ele examinou os homens atentamente e explicou que estavam atrás dos edifícios. Então, ele não sabia o quão boas eram as armas, mas encontrá-los pode ser perigoso. Além disso, apenas um oficial de carreira poderia abrir a violação de um lançador de granadas. Yoran disse que tentaria impedir David por qualquer meio necessário. Seguiu-se a pergunta razoável sobre como ele faria isso. Johan disse que dividiriam todos em equipes. Chamou Swift, Corporal e ordenou que eles fossem até a porta principal e a bloquear, para que o Golias não o quebrasse. Como não era tão difícil lutar, ele explicou que o Golias, ao contrário dos zumbis, o monstro pode se mover mesmo depois de perder a cabeça. Então precisam cortar o corpo inteiro. Swift respondeu que aceitava o comando. Johan então se voltou para Riak G1. Então pedindo para que eles matassem os zumbis ao redor do depósito de munição, para que pudessem atirar em todos, para que não pudessem se aproximar dele de repente. Depois, ele se voltou para Seri, Jianjun e Kim. Reuniram tudo, exceto os clipes de munição, sendo que o abastecimento de balas não pode ser interrompido. Então, deixe-os começar agora. Johan virou-se para e disse que iria com ele pegar o David. Ele pensou que durante a luta com o mutante, muitas pessoas seriam um empecilho. Então, um seria suficiente para cobrir a retaguarda. E ele gostaria de levar Swift. Mas nesse caso, não haveria ninguém para lutar contra Goliath. Hagan estalou os dedos e disse que agora o personagem principal entra em cena e Johan pensou que, além de Swift, o mais forte aqui era Hagan. Ele pensou que, em outra vida, nunca venceu o Davi mutante. Johan pegou a maçaneta da porta. Assim que a porta se abriu, uma multidão de zumbis invadiu a sala. Johan concentrou. A multidão de zumbis pressionou. Quando pensou que nunca havia atacado David, os caras atiraram com metralhadoras. Os zumbis pressionaram onda após onda, caminhando sobre os corpos dos mesmos monstros. Johan gritou que era hora de empurrar. Os caras moveram os escudos de madeira. Começaram a empurrar os zumbis para trás. John ficou atrás dos meninos, gritando para que o time do Swift fosse para a esquerda. E sua equipe seguiu para a direita, saindo. Separados, continuaram matando os zumbis. Johan avaliou a situação e achou que o ataque de longa distância de David era inútil, havendo alta probabilidade que poderiam romper as defesas principal ou qualquer usando lugar. Balas. Ele não sabia como David lutava. Mas pelo fato de ele ter atacado à distância, talvez ele fosse fraco em combate corpo a corpo. Uma fonte de sangue disparou para o céu. Os zumbis emitiam sons exaustos,
continuem avançando na multidão. Uma grande explosão foi ouvida, e a cabeça do zumbi explodiu em pedaços. Swift elogiou o excelente golpe. Ele examinou cuidadosamente o campo de batalha e achou que era um feitiço, habilidade que o ajudou a ascender rapidamente. No acampamento, os últimos tiros soaram e os meninos ouviram que era o suficiente. Agora, precisavam economizar balas e seguir em frente. Swift atacou com um machado. Muitos cadáveres jaziam no asfalto. Swift pisou em um zumbi, quando seus subordinados exclamaram em admiração, e disse que ele era verdadeiramente magnífico. Graças a ele, eles escaparam ilesos. Swift concordou. Ele olhou para o telhado onde David estava. Pensou em quem fosse Johanne. Era perigoso lutar contra aquele monstro. De repente, notaram um zumbi. Um por um, voaram sobre a cerca. Os zumbis pousaram no chão. E um dos assumiu que os zumbis estavam atirando algo do outro lado da cerca. Swift percebeu com um sorriso que era Golias. Goliath pegou os zumbis pela cabeça e atirou-os pela cerca. Swift pediu que seus parceiros o cobrissem, e ele evitou ataques mortais, avançando rapidamente. Os caras só tiveram tempo de se surpreender. Swift acelerou, como se voasse em uma parede vertical. Swift pegou em um rebordo. Ele pulou o muro em um salto. Os colegas de equipe continuaram admirados. Goliath emitiu sons guturais. Quando Swift disse ele queria ver o quanto era forte, o cara tirou uma granada. Houve uma explosão ensurdecedora, levando poeira e pedaços de pedra para o ar. Tudo ao redor estava coberto de fumaça. Rápido grunhido cobrindo o rosto da poeira. E ficou surpreso que Goliath sobreviveu à explosão. O zumbi estava sem metade da cabeça. Mas parecia não perceber. De repente, Swift percebeu que Goliath não estava sozinho. À distância, apareceram silhuetas de vários Goliaths. Swift olhou para a multidão de zumbis. Reunião na cerca. E pensou que não poderia mais usar a granada. Devido à explosão, havia muitos restos de zumbis e sangue no ar, e havia risco de a porta principal se romper. Ele pegou sua metralhadora e pensou que, afinal, seu corpo era mais fraco que o de Davi e ele poderia detê-los. Ele atirou em Golias. Swift percebeu algo não estava indo como ele planejara. Goliath atirou um zumbi nele. Swift desviou-se bruscamente para o lado, evitando um confronto direto. Ele pensou com ressentimento. As investidas de Goliath eram cruéis e ignorantes. E disse, em voz alta, ele gostava de ataques graciosos, de baixo. Os caras perguntaram se ele estava bem. Swift pediu ao Cabo On para ajudá-lo, dado que atirar neles era mais difícil do que o esperado. Ele se voltou para seus subordinados e disse que os outros eram responsáveis pelo voo. E zumbis caindo, Swift acenou com a mão e incentivou o cabo a se levantar. Ao que o cara respondeu constrangido. Ele não achava que poderia se levantar. Swift instruiu o cabo a correr o mais rápido possível, então fingiu andar em uma parede. E se ele pudesse aguentar por alguns segundos, Swift conseguiria pegá-lo. Ao que o cabo permaneceu silencioso, constrangido, e Swift finalmente encontrou uma rota. O cabo, se agarrando à corda, subiu. Então, cansado, ajoelhou-se para recuperar o fôlego. Ele olhou para a multidão de zumbis com medo, indagando quantos eram e se morreriam. Swift deu-lhe um soco no couro cabeludo. Levar o cara aos seus sentidos. Ele olhou para Golias e disse ao cabo: não ter medo do zumbi grande. Ele só precisava poder puxar o pé. Com balas,
ao que o cabo respondeu. Ele tentaria. Abaixou-se de joelho e apontou a arma. Quando ele disse que não via o alvo, Swift respondeu que ele deveria esperar um pouco. Ao vê-lo, quando se preparava para atirar o zumbi, Swift gritou que precisavam atirar agora. E o cabo disparou imediatamente alguns tiros. E Swift elogiou-o, felizmente por um ótimo tiro, dizendo: devem continuar atirando até que o pé caia. Entretanto, Golias já havia atirado um zumbi em direção a eles. Swift pegou o zumbi pelo colarinho. Ele o levantou, fazendo as pernas dele baterem no ar. Swift disse que o zumbi e jogou de volta pro lado de lá da cerca. O zumbi caiu com um thud corporal. Ele olhou para o rapaz em todos os aspectos. Swift sorriu e lembrou-lhe que dissera para não ter medo, porque ele poderia protegê-lo. O rangido de muitos zumbis era ouvido pela cerca. Toda a munição encontrada no prédio estava sendo acumulado em um só lugar. Um dos rapazes enchia uma revista. Sarah tirou o casaco, queixando-se de estar quente. Os meninos a encararam. Sarah os olhou de maneira sedutora e disse que estavam em uma situação perigosa. Alguns deles tinham olhos arregalados e ela viu que eles tinham muito tempo livre. Todos se afastaram rapidamente, a qual Sarah disse para pararem de olhar ao redor. Como precisavam se concentrar no trabalho, a garota do time dela sorriu. Risadas foram ouvidas no depósito. A metralhadora funcionava sem parar. Zumbis caíam um após o outro sob o fogo incessante de balas. Um dos garotos observou o que estava acontecendo à frente. E, surpresa, ele se virou para Hack e disse que estava sem munição. Então ele trocaria a arma e voltaria. Ele foi ao carrinho com os suprimentos. Ele olhou ao redor, perguntando onde o homem ferido em havia ido. Ele lembrou que Hack o havia deixado ali. Entretanto, a corda rompeu e o garoto se perguntou: por que isso aconteceu de repente? Men-Yun o atacou do ar. Sierra ouviu Danny gritar. Namjoon estava arrancando o pescoço do cara com os dentes. Sierra saiu da sala com uma faca na mão. Men-Jong, que se transformou em zumbi. Ele ergueu a cabeça ensanguentada e gritou. A garota inseriu uma faca em sua vértebra cervical. Ela olhou para os rapazes, um já morto. E o segundo estava prestes a se tornar um zumbi. Danny chorava, percebendo a situação, pois não queria morrer. Ele virou levemente a cabeça e se voltou para o Hack, repetindo que não queria morrer. Hack continuou a atirar, sem reagir à situação. A garota se voltou para Sarah, porque precisavam urgentemente tomar uma decisão. Jonu meio que se transformou em zumbi. Pediu por salvação naquele momento. Sangue jorrou como uma fonte. Uma mão morta caiu ao chão. Sierra olhou para o ex-companheiro com tristeza. Ela pediu perdão a Danu, porque ela se sentia muito arrependida. E uma arma fumava em suas mãos. Houve comandos constantes do perímetro. Há cerca de 3 à esquerda, munição insuficiente. E se houvesse mais suprimentos? Alguém prometeu buscá-los. O fumo envolvia cada vez mais a área. Yolande saltou sobre um dos rapazes. David acabara de arremessar outra bola de metal. Regan e Johan se esconderam atrás de um caminhão. Disseram que precisavam deixar as malas aqui. Eles descartaram as mochilas e foram lutar levemente. A ajudante disse que a mochila de Yuren era pesada. Então perguntou o que ele havia colocado. Ele respondeu que só as coisas necessárias. Então, ela tirou um pacote. Isso também chamou atenção. E Johan explicou que era uma faca que nunca havia sido usado e ele trouxe como reserva, como ele costumava desinfetar armas.
Mas em uma situação assim, não havia tempo para isso. Pagan suspeitou que fosse necessário cortar partes, em caso de mordeduras de zumbis, mas ele não considerou o facão uma carga desnecessária. Johan não prestou atenção, mas perguntou se Heidan sabia como instalar uma clamore. Ele respondeu, olhando para a mina, que ele já vira isso quando estava no exército, mas ele não havia montado pessoalmente. Johan disse que montaria. Então, olharam para o zumbi. Primeiro, precisavam forçá-lo em um espaço estreito. E então precisaram descobrir o estilo de combate corpo a corpo dele. Encontre os pontos fracos e ataque. Então, eles precisavam agir estratégia naquela ordem. Então, eles precisavam agir com segurança em primeiro lugar. E se Heigan achasse que não conseguia? Então era melhor recuar, mas ele pediu para não se preocuparem. E então perguntou como atraí-lo. E o Ren disse com expressão concentrada. Eles precisavam pensar sobre isso, mas agiriam de acordo com a situação. E ele pensou. Eles precisavam entender. Primeiro, é um estilo de combate corpo a corpo. O céu era como um laser. Quando Heigan perguntou o que precisava para distrair David, até o sinal dele, a resposta de Johan, se ele se mudasse para outro prédio ou a situação piorou, ele teria que relatar imediatamente pelo rádio. Os zumbis, mesmo com as pernas cortadas, tentaram rastejar em direção às vítimas. Dave arremessou outra bola. O escudo de Pajian desmoronou imediatamente. Ele lembrou como Johan lhe disse, que ele não poderia... Nem sempre poderia se proteger com o escudo dos golpes de David se quisesse se esquivar. Então, ele deveria mover as pernas. Confie em seu corpo e em seus instintos. A mente dele. Pagena gritou, irritado, que era fácil dizer isso. Uma nova explosão soou. E o cara pulou para o lado. Evitando o ataque, a mina foi plantada. Examinou com prazer a criação de suas mãos. Agora, ele se perguntava se havia escolhido a estratégia certa. O rádio começou a funcionar. Uma voz anunciou ser a equipe do depósito de munições. O fronte deles estava em perigo. Eles estavam sendo pressionados gradualmente. E havia alguém para apoiá-los? Então, outra voz respondeu. A equipe da porta principal enviaria Dong Seok e Iri. Johan pensou que não tinha tempo para hesitar. E se ele não acreditasse em si mesmo? Pode perder uma boa oportunidade. Ele perguntou ao Heigan pelo rádio como ele estava. Como já havia feito todos os preparativos. E o cara respondeu a todos. Evitando o ataque de David, ele se escondeu atrás da parede. Mas o zumbi observava aquele lugar, então não podiam se mover. Ele achou que havia atraído sua atenção o suficiente. Johan pediu para que jogassem uma granada nele. Ao contar até 3, se acertasse ou não, estava tudo bem. Então, deixe-o atirar no telhado. Johan correu o mais rápido que pôde. Contando enquanto avançava, no terceiro passo, uma explosão ensurdecedora foi ouvida. A área circundante estava em chamas. Johan saltou, apontando sua metralhadora, acreditando que a granada não atingiria David. Mas, mais importante, confundiu o... Exponha, assim, um ponto fraco. John caminhou cautelosamente pelo fumo, achando que o zumbi não era vinho. E poderia ter escapado. De repente, o garoto viu pronto para atacar. Através da poeira, David atacou. Johan quase esquivou-se da explosão. Ele pensou com raiva que David não escapou, mas desobstruiu o caminho para atacar. De qualquer forma, ele precisava mudar seus ataques. David raspou novamente no metal. Deixando uma marca, Johan ergueu sua metralhadora. Pensou na melhor maneira de distrair o monstro. Davi engoliu o metal. Nesse instante, ouviu-se um disparo.
uma bala atravessou o pescoço do zumbi. Johan pensou em impedir o abastecimento de chumbo. David resmungou com raiva. Johan abaixou a metralhadora, acreditando que havia sido atingido por uma bala pela primeira vez, e ele se perguntou o que o zumbi faria agora. Líquido escorria da boca do zumbi. De repente ele gritou estridentemente. David flexionou os joelhos. Johan observou atentamente o que o zumbi faria. David pulou. Johan ficou surpresa ao ver o monstro se aproximar. Rápido, o homem recuou, acreditando que a verdadeira luta estava começando. Uma granada caiu no chão. David surpreendeu-se com a concha que fumava. De repente, o zumbi encontrou-se no epicentro da explosão. João tentou desviar da onda de choque. David mudou de verde para cinza. João pulou, pegando-o, e inseriu o cano da metralhadora na boca de David. Achando que o pegou, João apertou o gatilho, e nesse instante, David apertou os dentes e mordeu o cano da metralhadora. João surpreendeu-se ao ver a máquina. A arma explodiu em suas mãos. David sacudiu a garra ao mesmo tempo. Ele acertou o cara na cara, enviando-o voando alguns metros para trás. E Johan conseguiu parar e se levantar. Ele chutou o zumbi, acertando a canela. E Johan pensou que este zumbi tinha um corpo de ferro. Ele esquivou-se novamente, evitando a mão de aço de David. O zumbi pegou uma pedra. Sua mão, de repente, percebeu que o zumbi usava a distância para atacar, não por ser fraco em combate corpo a corpo, mas porque gostava de caçar. Os olhos de David brilharam de repente. Algo explodiu perto de Johan e sangue jorrou. Descobriu-se que Hagin e atirou no zumbi que lutou. Johan agradeceu, ao qual ele pediu para não se preocupar com eles e concentre-se no monstro. David se preparou para outro ataque. Wynn defendeu o golpe do monstro com sua pulseira de metal. David prendeu Johan à parede, causando faíscas. O garoto pensou com raiva. A diferença de força era enorme. Alguém interceptou o martelo de demolição. O golpe do martelo atingiu a cabeça de David. Hagan surpreendeu-se. O zumbi nem se mexeu. David virou a cabeça para ele. Ele acertou Hagan com toda a força. Sangue jorrou da boca do garoto. Ele voou muitos metros para trás, incapaz de se desviar. Hagan colidiu com as provisões. Ele fechou os olhos, sentindo dor. Nesse instante, um zumbi sem pernas se arrastou até ele. O zumbi pendurou-se sobre o garoto. Hagan gritou, incrédulo. E nesse instante, o monstro o mordera. Johan gritou o nome de Hagan. Descobriu-se que o zumbi tinha mordido 2 de seus dedos. David, sem prestar atenção à cena, atacou novamente. João desviou. Ele pensou que só depois de lidar com ele. Será que ele conseguiria descobrir o que havia acontecido com Handen? Mas ele não sabia como era David. Ele estava totalmente armado. Toda a parte do corpo dele estava protegida. Ele pairou sobre o garoto como um enorme monstro. Quando você pensou que ele não sabia o que fazer para vencê-lo. David expirou e Ilan se preparou para desviar. Houve uma explosão, enviando uma coluna de areia e rocha para o céu. David ergueu as mãos, punhos cerrados, para outro ataque. Ele chacoalhou o chão com tanta força e rapidez. Uma coluna de terra disparou para o ar. Gillian saltou para trás, tentando escapar da onda de choque. Ele virou a cabeça para evitar as pedras. Atingindo-o no rosto, as pedras continuaram a cair, entrando voando no prédio e caindo pelas escadas. Johan correu para o abrigo do prédio, enquanto o garoto descia as escadas.
David se aproximava da entrada aberta. João murmurou um palavrão. O zumbi atravessou o corredor e entrou no prédio. Com um golpe, as balas voaram em nuvens para o céu azul. Várias balas atingiram a cabeça do zumbi. Hagen ficou sobre o cadáver, com a mão ensanguentada. Ele viu os 2 dedos faltantes e pensou ter sido mordido por um zumbi. Ele olhou para a mão e pensou que, se não agisse agora, ele certamente se infectaria. Hagen virou-se e viu a passagem quebrada para o prédio. Abaixo, tudo estava quieto. Yoran correu o mais rápido possível entre as prateleiras. Ele correu o mais rápido que pôde. Quando Ele achou que os ataques de David eram mais perigosos. Um após o outro, imprevisível. E mesmo que este método não funcionasse, então, o que fazer depois? Ele não sabia. Alguém acertou a parede perto dele. David rompeu o chão a um passo de Gillian. Apenas alguns metros restam até as minas. João pulou. Ele voou até o chão para conectar as minas. Seria a última vez. Johan atravessou 2 estantes, aos quais as minas estavam ligadas, agarrando os detonadores enquanto David se aproximava. Os cérebros tossiam alegremente, confirmando que estavam prontos para agir. David encontrou-se no centro exato de uma enorme explosão. Tudo ao redor estava coberto de fumaça e faíscas. Joanne avançou um passo. O contorno do corpo de David era visível através do pó quando o cara achou que o corpo encolhera de novo. Isso significava que o efeito das mentes estava presente. E talvez a força do corpo tenha sido enfraquecida ao ser atingido diretamente pela mente. Ele olhou nos olhos do zumbi e desferiu um golpe com a faca. Ele achou que os olhos eram especialmente fracos. Depois disso, ele imediatamente apunhalou com um facão. Yoran seguiu segurando o zumbi com a faca. No olho e com a outra mão, ele colocou uma granada na boca. Ele chutou David na cabeça. O zumbi engoliu reflexivamente a granada. A onda de choque fez David inchar. Johan cobriu a cabeça com as mãos, acreditando ter agido por instinto. Mas, funcionou. O caminhão continuava no mesmo lugar. Hagen vasculhava os medicamentos disponíveis. Que ele e Yuan haviam saído cedo daqui. O suor escorria pelo rosto do homem, enquanto se concentrava em segurar a faca nas mãos, pensando em cortar os dedos infectados. Inicialmente, Hagen tentou o pulso. Mas ele precisaria cortar tudo abaixo do cotovelo. Lágrimas rolaram dos olhos de Hagen pela tensão. E ele jurou. Um grito veio do caminhão. A sala estava cheia de fumaça. Davi gritava, porque tudo o que restou dele foram ossos com músculos pendurados em pedaços. João olhou para David, sem mais braços, e pensou que o zumbi ainda não desmaiara. E ele era pior que os monstros. Ele pensou em tentar usar a granada novamente. David resmungou e o olho restante começou a brilhar vermelho. Os movimentos do zumbi ficaram nítidos e borrados. No momento seguinte, ele estava atrás de Yoran. Quem ficou surpreso com a velocidade? David o mordeu com força no ombro e arrancou parte da carne. Johan virou-se bruscamente. Ele enfiava a granada novamente na boca de David. João apertou o punho e golpeou. Ele acertou o zumbi na mandíbula, forçando-o a fechar a boca, pedindo que ele morra já. David subiu vários metros. A explosão já estava no teto. Tudo estava coberto de fumaça. E, imediatamente, começou a escorrer do teto. Yoran ficou debaixo da chuva que restou de David. Ele sorriu e se perguntou se as pessoas acreditariam nele. Que ele lutou contra este monstro
Joran vacilou, sentindo as pernas tremerem. Johan caiu no chão e pensou ter tomado um chuveiro de zumbis. Sangue jorrava da ferida do garoto. E ele pensou: a infecção deveria ocorrer em 5 minutos. Johan olhou para o teto, desapontado. Pensar que seu ombro nem sequer poderia ser cortado. O espaço cobriu-se de neblina preta. Johan fechou os olhos e refletiu. Mais importante agora, ele nem sequer tinha forças para morrer. Na sua primeira vida, Johan refletiu sobre como todos os seres vivos tentam evitar mesmo a menor ameaça, pois vivem em um mundo onde um erro pode fazer com que percam tudo. Mas por que ele decidiu lutar contra um oponente tão perigoso, sacrificando sua vida? Ele lembrou de como David era enorme naquela época, pelo bem de seus camaradas que queria proteger, ou por reconhecimento. Então ele queria saber. Johan lembrou do último golpe e refletiu sobre o que o motivou, o que ele queria proteger. Para descobrir o motivo de suas ações, ele deve sobreviver de repente. Uma imagem de uma garota brilhando e estendendo a mão para ele entrou em sua consciência. João abriu os olhos bruscamente. Ele viu um teto familiar, decidiu que voltou ao passado mais uma vez. No entanto, não era o caso. Diante dele, havia um prédio destruído por uma batalha recente. Johan analisou a ferida com atenção. Ele afastou o guante e conferiu a hora. Haviam passado 2 horas desde que começaram a agir. Ele lembrou que havia sido mordido por um vampiro. Zumbi. E além disso, ele esteve em seu sangue por muito tempo. João se olhou no espelho e pensou que, apesar de tudo, ele não havia se infectado. Ele pensou que talvez tivesse adquirido imunidade, nem nesta vida, nem na passada. Havia conceito de imunidade a infecções. Além disso, em sua vida passada, ele morreu exatamente por causa de uma infecção. João olhou para o espelho, surpreso, sem entender o que havia acontecido. Então, ele olhou para o prédio destruído. Johan caminhou pelo corredor. Pensou que havia uma chance de que, mesmo com a mordida de David, acontece uma infecção de zumbi mutante. Ou ele teve sorte nessa vez. Ele não se infectou. Mas ele também considerou sorte da última vez. E se ele pensasse nisso, ele já havia sido mordido aqui. Então ele achou que era Mel. Joran esfregou o ombro e pensou que tinha muitos pensamentos. Então, era errado para o destino, ou repetir-se incessantemente. Ele saiu pensando que alguém o queria morto. E alguém tentava salvá-lo. Havia um caminhão à frente, com bandagens. Medicina e chão estavam cobertos de sangue. Reagan estava no chão do caminhão, com o braço cortado, sangrando. Johan olhou para o homem. Ele cortou o próprio braço e evitou infecção. E, surpreendentemente, Reagan resmungou. E Joran pensou que ele realmente era incrivelmente resiliente. O céu era de um azul profundo. A área estava coberta de fumaça. Os meninos jogavam os cadáveres em um montão. Um deles se queixou. Eles estavam limpando tudo. Mas os zumbis não acabavam. João ouviu a pergunta sobre o parade dos outros. O garoto se virou aliviado por Johan estar vivo. E viu o ferido Reagan, mas Johan o interrompeu, mandando relatar a situação. Então você relatou rapidamente. Apareceu um Golias no sudeste e destruiu a porta. Agora, todos foram lá e consertaram. João perguntou imediatamente sobre os mortos. E olhou para os 2 cadáveres com as cabeças cobertas. Onirro explicou que Mendin e Dono morreram. Mas todos os outros sobreviveram. Porque Swift chegou a tempo para ajudar. Oan franziu a testa
e refletiu sobre como a onda de zumbis acabou. Assim que ele voltou ao sentido, ele olhou ao redor e percebeu que o uivo, a tensão no ar, desapareceu. Yoren estreitou os olhos, pensando que ele tinha certeza de que o último Golias também foi destruído. E eles provavelmente estão terminando a limpeza agora. O cara pegou o rádio e chamou o Swift. Quem perguntou por que o cara não respondeu por tanto tempo? Porque ele já achava que estava morto. Yoren viu seus homens tentando socorrer Hagan e disse que a luta estava demorando. Depois, o rádio imediatamente informou que o importante era que ele estava vivo, porque o comando não era para o Swift. Johan franziu o rosto para o rádio e pensou que, por algum motivo, pareceu-lhe que Swift pensava de outra forma. Então ele se controlou, porque ele provavelmente pensou em várias coisas. Swift ouviu do rádio que Yoran já sabia sobre a porta destruída. Então ele respondeu que estavam quase terminados, porque achava que Golias era uma pilha de areia. Mas ele era realmente um zumbi mutante. Ele também pensou que Goliá contaria suas costelas ao se aproximar. Uma solicitação veio do rádio para acelerar, porque Hagan estava gravemente ferido. Swift respondeu imediatamente. Eles estariam lá agora. John ouviu a voz de Johan no rádio. Ele disse que havia uma bicicleta no fundo do quintal. E a chave estava na caixa dele. Ele pediu para trazer rapidamente o Dr. Park do abrigo. 2 O cara perguntou imediatamente quem estava ferido. Os caras instalando os painéis solares. Ouviu que Hagan cortou o braço. Então, deixe o médico trazer tudo necessário para o primeiro socorro. Ao que Jongon respondeu que entendeu tudo. A lua cheia surgiu sobre o acampamento. Pessoas dormiram onde puderam. Os caras resmungavam, deitados em travesseiros. Som dormia, com a boca aberta. As portas de um dos quartos estavam bem fechadas. Havia sangue em sacos herméticos e uma seringa. Agen estava deitado no sofá. E ainda não havia recuperado os sentidos. Ao ouvir a voz do médico, que ele se preocupava com a perda de sangue em estado de choque, ele olhou para Joan com cuidado e disse isso. Graças à transfusão de sangue de seu camarada. Eles evitaram uma condição crítica, ao que o garoto respondeu que o médico se esforçou muito. Yoram Bandit saiu da enfermaria improvisada. E respirei, aliviado. Ele entrou no depósito e pensou em um novo começo para o acampamento, que foi graças às vidas de 2 ou 3 homens. João olhou para as caixas empilhadas e pensou que a morte do grupo de busca foi uma grande perda. Mas graças a eles sobreviveram à onda de zumbis. E lidar com os mutantes. Yoran deu um passo à frente e pensou que havia algo mais importante. Neste momento, conquistaram a força para lutar contra a associação do único sobrevivente. A água escorria lentamente do cano. Johan se olhou no espelho e pensou que a ferida por mordida em seu ombro, a ferida cicatrizou, comprovando sua imunidade. Ele examinou a bicicleta cuidadosamente e pensou que era melhor não contar aos outros, até ter certeza de que era imunidade. Então ele não lhes daria esperança, senão correm perigo. Johan pensou que as pessoas não seriam capazes poderiam abandonar seus camaradas, mesmo depois de ser mordido, pensando que eles não poderiam estar infectados e o manteriam ao lado até o infectado respirar seu último. Entretanto, pode ser tarde demais antes de saberem se ele estava infectado. João franziu e pensou que ele manteria em segredo. Até ter certeza, o sol nasceu no acampamento. E um grito foi ouvido que era hora de levantar e ir trabalhar. Sara se levantou irritada e disse havia sido tão silencioso nos últimos dias. Alguém poderia levar este viciado em trabalho embora? Swift saiu debaixo da manta
e expressou total concordância com a garota, ao qual ela se surpreendeu ao chegar. Swift pediu desculpas e a chamou de senhora, e explicou que não tinha onde dormir. A qual Sarah nota-se razoavelmente havia espaço suficiente na sala de estar. E como ele acabou lá de qualquer maneira. Depois disso, ele pediu para que ela não o chamasse mais. A senhora? Já Swift perguntou se chamá-la de senhora e de anjo estava bem. Siri, tensa, sem entender o motivo de sua repulsa. Ao que o cara respondeu que era demais. O grito de raiva dela ressoou na sala. Para que ele saísse rápido, Johan se colocou à frente das pessoas e disse que hoje moveriam comida e munição para o novo abrigo. E teriam que ir e vir várias vezes. Então devem se apressar para terminar antes do pôr do sol. Então ele se voltou para Swift. Ejo ficaria para proteger o abrigo. E o resto deve segui-lo. O tempo estava lindo naquele dia. O novo abrigo ficou ótimo. As pessoas olhavam a enorme casa quando usariam um quarto andar para armazenar munição. E o porão é o principal depósito no abrigo. Ele olhou pela sala, sugeriu que os rapazes deveriam ser 4 pessoas em cada quarto, nos andares 3 e 4, e pediu às meninas que usassem o quarto 301. Um dos rapazes perguntou o que os primeiros e segundos andares seriam usados. Johan explicou que o primeiro andar seria comum, e deixariam 201 para quem chegasse. Então o cara perguntou o que fariam com 202. E Ellen franziu a testa e explicou que era o seu quarto. Os meninos riram